Cada grupo usa a legislação como quer e pega os aspectos e os artigos, os incisos, os parágrafos da maneira que lhe convém. É o que está acontecendo com a Lei de Segurança Nacional, né? De um lado, estão usando a Lei de Segurança Nacional para tentar enquadrar aí manifestações que foram feitas contra o presidente da República. De outro lado, o outro grupo diz o seguinte: olha, ela foi usada exatamente para punir o deputado, né, que incitou ali violência contra o Supremo Tribunal Federal, chegou a sugerir a invasão ao plenário da Suprema Corte. Fato é que o Supremo Tribunal Federal enfrenta agora uma pressão para que se posicione sobre essa legislação, que é uma legislação que foi atualizada em 1983, está em vigor, porque não foi declarada de nenhuma forma a questão da recepcionalidade, né, desse ordenamento jurídico com a nossa Constituição, que é de 88, não se fala em inconstitucionalidade porque a lei é anterior à Constituição, e sim se ela foi ou não recepcionada. O fato é que os artigos vão ficar aí para o Supremo decidir, né, Schiller? E você vê a necessidade do Congresso Nacional debater, revogar e modernizar essa Lei de Segurança Nacional? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Eduardo, Thaís. Olha, está na mão do ministro Gilmar Mendes, é o relator de dois processos no Supremo, não é? E um do PTB, que propõe, na verdade são duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, e o PTB propõe simplesmente a extinção da lei, a revogação da lei, ou seja, a não recepção por parte da Constituição de 88, portanto a decretação da sua nulidade. Pouco que aconteceu com a lei de imprensa em 2009, a partir daquele longo debate que foi comandado à época pelo ex-ministro Aires Brito. Outra arguição foi feita pelo PSB. Eu tive a oportunidade de ler essa arguição. É bem mais matizada. O que ela propõe, na verdade, é a supressão de 11 ou 12 pontos da lei, mas a preservação de outros pontos. Existem alguns temas ali na Lei de Segurança Nacional que eu diria que quase são unanimidade, que eles passaram da época, que não faz mais nenhum sentido. Por exemplo, que atribui à Justiça Militar a competência para processar ou julgar os crimes previstos na lei. Então, por exemplo, crimes previstos na lei são crimes de subversão, atentado contra a ordem institucional, contra a honra do presidente da República, a animosidade, a violência entre as classes sociais, enfim. É uma lei que ainda deriva um pouco da doutrina da segurança nacional, em que pese a época, em 1983, o país já vivia uma transição para uma lenta, gradual transição para a democracia. Nós ainda estávamos no governo Figueiredo, mais ou menos lá pela metade do mandato do general Figueiredo, e havia ainda um clima de preservação. Então, uma lei de preservação de alguns conceitos da Lei de Segurança Nacional. A novidade interessante disso, Pedro, é que o ministro Gilmar Mendes deve se pronunciar sobre esse tema. Ele deu 10 dias para que o presidente da República, enfim, para que a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral se manifestem, mas é possível, inclusive, que ele antecipe uma decisão liminar. Se o ministro Gilmar Mendes tomar uma decisão em caráter liminar, aí parcial ou integralmente, determinando a suspensão da constitucionalidade, enfim, da validade da lei, nós vamos ter um quadro muito diferente do país. Só para ter uma ideia, como esse assunto virou relevante, tem um levantamento mostrando o seguinte: só em 2020 foram 51 processos com base na Lei de Segurança Nacional. Então houve um crescimento muito grande. Historicamente, estou falando de 3, 4 anos atrás, eram 7, 12, 13 no máximo, 8 processos, em geral ligados a temas como, por exemplo, importação ilegal de armas de uso exclusivo das Forças Armadas, coisas desse tipo. Quer dizer, agora nos últimos anos, quer dizer, o delito de opinião entrou na pauta. E aí, bem como tu disseste, ele entrou na pauta tanto do lado ultragovernista como do lado ultra-oposicionista. Então aí começa a discussão. E na minha visão, esse vai ser o grande problema do enfrentamento dessa questão. Porque, por exemplo, nós tivemos esse blogueiro chamado Oswaldo Eustáquio, foi preso, teve um acidente na prisão, se não me engano continua preso. Ninguém deu muita bola, né? Um blogueiro bolsonarista, prende lá. Agora,
o governo passou a usar indiscriminadamente. Então, qualquer injúria ao presidente da República, recentemente um cartaz em Brasília foi colocado lá com uma suástica nazista, associando ao presidente da República, agora com esse outro comunicador, Felipe Neto, então, enfim, casos mais variados são usados por parte do governo, aciona-se a justiça. Na verdade, a diferença entre esses casos é que no caso dos opositores do presidente Bolsonaro, quando o governo aciona, ele aciona pelas vias legais e cá entre nós, até agora, pelo menos não deu em nada. Digamos assim, né? A minha visão pessoal é totalmente inadequado esse uso, né? Mas ele não dá em nada, quer dizer, ele fica uma ameaça, um processo, em geral é suspenso pela justiça. No caso dos opositores do presidente Bolsonaro, vai para a cadeia, né? Nós tivemos o caso mais notório, foi o do deputado Daniel Silveira, que também foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Hoje mesmo pela manhã eu conversava com um jurista sobre isso, se é plausível enquadrar, não é plausível enquadrar, fica a discussão, né? Até onde, no fundo a discussão é a seguinte, até onde se pode ir? Porque a lei precisa se equilibrar em dois polos. Ela precisa defender as instituições, defender o Estado Democrático de Direito, democracia, etc., mas também preservar a liberdade de expressão. O problema é saber qual é a fronteira entre essas coisas, né? Então, assim, é muito delicado. O documento elaborado pelo PSB, ele teve a participação de juristas notórios do país, ele propõe um critério, até anotei aqui, ó, excluir da lei o que não representa perigo de abalo real às instituições. Isso claramente tem uma inspiração lá no direito americano, na jurisprudência da Suprema Corte Americana, na interpretação da chamada primeira emenda, tá? Que é de 1791 e que amplamente protege a liberdade de expressão. Isso ao longo do século XX, isso foi sendo detalhado, e basicamente é o seguinte, quer dizer, se você usar uma expressão, não é, que peça uma ditadura, o fim do Supremo Tribunal, o fechamento do Congresso, que ofenda o presidente da República, não importa. Você, em tese, pode fazer isso. O que você não pode fazer é uma chamada para ação. Você não pode dizer objetivamente, fazer uma ameaça real. E aí entra um segundo critério. Essa ameaça precisa ser plausível, objetiva, direcionada em um tempo determinado. Não pode ser assim uma frase para o futuro. Não é? Então, por exemplo, o deputado Daniel Silveira, ele disse, vou perseguir vocês. Não é? Mas vai perseguir quando? Como? De que jeito? Não é? Possivelmente, é muito difícil falar em nome, quer dizer, é duvidoso que isso fosse interpretado como um perigo iminente, real, objetivo, né, na jurisprudência da primeira emenda americana. Só que nós não estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil, né? Então eu acho que é um enorme pepino, esse assunto parecia fácil esse negócio. Mas agora nós estamos diante de um enorme problema e é por isso que, na minha opinião, o Congresso foge desse assunto. Porque você imagina uma discussão em meio a um período quase pré-eleitoral, né, em meio a uma pandemia, uma polarização política absurda, jogar esse tema no Congresso Nacional, seria botar fogo em gasolina. Então a minha visão é que é mais plausível que o Supremo Tribunal Federal tente, pelo menos provisoriamente, tomar alguma deliberação para barrar essa verdadeira corrida insana do país, ressuscitando quase um cadáver jurídico da ditadura militar ainda em plena democracia. Fernando Schiller conosco, discutindo um dos principais assuntos hoje do país, a Lei de Segurança Nacional. Vai ter mais espaço para a gente voltar a debater isso, certamente, porque a notícia continua enquanto não houver uma decisão do Supremo ou do Congresso de modificar essa legislação. Schiller,